Belezinha. Então a última parte que eu quero mostrar é uma parte que eu acho uma das mais bacanas do sistema de academia, que é a personalização da página inicial. O que é a página inicial? É o nosso site, né? Toda academia tem uma página inicial. Então, aqui, por exemplo, o Studio Focus é uma imagem, um texto, um título, uma imagem, um conteúdo, um botão, uma imagem, um título e um texto, e por assim vai. Vemos que observamos, né, que temos um padrão. Por exemplo, uma imagem, um texto, uma imagem, um texto, uma imagem, um texto. Com essa ideia, né, com essa percepção, o que foi implementado? Aqui na parte da academia, na aba de configurações, você pode alterar o dado do usuário, né, com o apelido, o perfil e se ele é um administrador ou não. Lembrando que esse campo de administrador só aparece para quem é dono do Slug, ou seja, ele tem um poder máximo. E você consegue, então, depois disso, mexer, né, ou lidar com categorias, componentes e entidades. Tá, mas o que são isso? Uma categoria é algo mais abstrato, por exemplo, treino, time, about, galeria. Galeria, por exemplo, vamos dar o exemplo da galeria. Nós temos galeria aqui em cima, uma galeria de um slider. Nós temos uma galeria com 2 fotos aqui, temos uma galeria com mais 3 fotos aqui. Então, assim, galeria pode estar em qualquer lugar. Então, ela está muito mais voltada a ser uma categoria do que um componente e entidade. Dentro da categoria existem os componentes. Então, por exemplo, a galeria de fotos, que pode ser considerada talvez essa aqui, ela pertence a uma categoria, que é a categoria galeria, que é uma categoria pai, e uma categoria pode ter vários componentes. Um componente pertence apenas a uma categoria, é 1 para N. E, consequentemente, né, dentro de um componente, ou seja, a partir de um componente, eu posso gerar várias entidades. Então, uma entidade, por exemplo, aqui no caso de galeria, ó, eu tenho uma imagem, 2 imagens, 3 imagens, 4 imagens, 5 imagens. Todas elas pertencem ao componente de galeria de fotos, que, consequentemente, pertencem à categoria galeria. E assim por diante. Então, eu quero mostrar o que para vocês aqui, ó. Vemos aqui, por exemplo, vamos pegar um componente diferente. Aqui, esse componente. Esse componente ele chama about_site, é o nome que eu dei, mas poderia ser qualquer outra coisa. É que essa parte tem o intuito, né, de mostrar um pouquinho sobre o que é o Studio Focus. Então, basicamente, esse componente hoje ele é uma imagem, um título e um conteúdo. Ou seja, na configuração, eu teria que ter um componente aqui, ó, about site, que ele tivesse título, conteúdo e uma imagem. Eu não preciso de um conteúdo extra. Eu vou mostrar o porquê. Se o meu componente ele é título, conteúdo e imagem, eu tenho que gerar uma entidade compatível. Então a minha entidade que está vinculada ao about site, que é o sobre o site, é esse cara aqui, ó, about Leo. Se eu vir na edição dele, olha lá, eu tenho o nome da minha entidade, tá como ativa, e eu tenho lá um título, uma imagem e um conteúdo. Ou seja, a minha entidade está compatível com o meu componente. Essa tela ela é toda renderizada, ela é toda desenhada sempre com base no componente. Se o componente não tem título, obviamente isso aqui não vai aparecer. Se o componente é um componente que não tem imagem, isso aqui não vai ser renderizado. Beleza? Belezinha. Vamos lá. Vamos imaginar que eu queira adicionar mais um campo aqui. Eu quero adicionar mais informações e não tem como. Poxa, tá muito engessado, José. Eu não quero só título e não quero só conteúdo. Eu quero pôr mais dado. O que podemos fazer? Existe um recurso, né? Pensando nessa dor, o que eu desenvolvi para o Nanicas? Vamos imaginar esse componente aqui, ó, site about, editar. Você consegue aqui no final, aqui é o formulário de edição de um componente. Não tem nome, tem uma chave identificadora para o código conseguir encontrar. E aqui as configurações, se está ativo, se tem imagem, se tem título, se tem um conteúdo e se tem algum conteúdo extra. Vale lembrar que o componente nada mais é do que um pedaço de HTML que ele vai ser renderizado, vai ser colocado na tela de acordo com o que você definir aqui.
Então, por padrão, se eu tenho uma imagem, eu tenho acesso à imagem através da entity underline data, apontando para a imagem, na posição de imagem. Se eu tenho um título, eu tenho acesso à variável entity data, apontando para title. Se eu tenho um content, que é um conteúdo, eu tenho minha variável apontando para conteúdo. Tá, mas eu quero adicionar mais coisas, cara. Eu quero adicionar algo extra. Como que eu faço? Primeiro passo para adicionar algo extra é criarmos uma estrutura JSON para suportar isso. Então, por exemplo, vem aqui JSON lint. Vamos criar aqui rapidinho um JSON. Vou colocar aqui chave nova apresentação e colocar um valor aqui ABC 123 Copa 2022. Eu criei um JSON, eu copio esse JSON, volto no meu cadastro e por enquanto não faço nada. Eu apenas marco aqui, ó, todo componente renderizado a partir do site about, ele também vai ter um conteúdo extra, beleza? Beleza. Como que eu mostro aquele dado? Eu copio aqui, ó, essa linha para não perder tempo, né? Dou um espaço aqui, colo a linha e aí eu tenho a variável, né? A variável agora entity data na posição extra que vai existir na posição nova, né, que nós criamos aqui no JSON, qual que é? Chave nova apresentação, vai ser exibida embaixo do content. Então, eu apenas estou apontando o meu código para poder fazer referência para o novo dado. Esse dado até então não existe, nós vamos alimentá-lo ainda. Então, eu apenas alterei o componente, deixei a estrutura toda pronta e vamos salvar. Beleza, agora você vê que ficou verdinho aqui. Como que eu faço para minha entidade agora renderizar esse novo dado? Eu clico em entidade, vou no About Leo, que é a responsável por alimentar esse dado, então eu clico em editar. Opa, abriu um campo novo aqui, ó. Esse campo novo vai ser o responsável por guardar esse JSON. Então a gente copia ele inteiro, joga aqui. E pronto, ó, chave nossa é um JSON. Então, se é um JSON, pode ter várias chaves. E você faz o que você quiser. Se você quiser fazer um laço lá naquele componente para ele rodar e printar alguma coisa, faz o laço, faça o laço. Então vamos salvar aqui, não vamos mudar nada. Salvar. Beleza, registro atualizado com sucesso. Se você vir na página do site e atualizar a tela, na teoria, deveria funcionar. Então, opa, funcionou aí, ó. ABC 123. Se nós inspecionarmos o elemento, teremos exatamente o que nós escrevemos no HTML do nosso componente, ó. Olha lá, um Pzinho e aqui em cima o Pzinho deixa eu só tirar meu webcam. Aqui, ó, um Pzinho do conteúdo e o Pzinho nosso novo da Copa. Então é isso. Esse é o resumo, né, de categoria, componente e entidades. Esse é o intuito. E aqui você fica, tipo, o céu é o limite em relação à sua criatividade. Você pode criar várias categorias, vários componentes, várias entidades e alimenta como você quiser. A ideia é justamente fazer com que você deixe o seu site flexível e não precise entrar em contato com um desenvolvedor toda vez que quiser alterar um simples texto. Por exemplo, no final da página temos aqui endereço, contato, e-mail, etc. É só você vir aqui na sua aba de dados e alterar a informação aqui. Por exemplo, fechado, cidade, Garça, telefone e por aí vai. Inclusive link de Instagram, Facebook e Twitter. Eles funcionam e eles são aqui, ó. Eles são clicáveis, vamos dizer assim, né? Você consegue ter acesso ao dado real uma vez que ele é redirecionado e abre uma nova aba. Ó.
Belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro a intenção do projeto de academia. Essa é a ideia do vídeo, mostrar um pouquinho como funcionava a parte de categoria, componente e entidade. Beleza? Valeu!